Olá, está começando mais um Opinião Livre, sejam todos muito bem-vindos. Ainda estamos aqui fazendo Opinião Livre online, mas sempre trazendo para vocês muita informação e compartilhando conhecimento. O nosso assunto de hoje é a fitoterapia. Isso mesmo, muitas plantas, elas são ricas em nutrientes e em compostos bioativos que são utilizados nos tratamentos terapêuticos, e isso proporcionando bem-estar físico, emocional e energético. A fitoterapia é uma técnica milenar que estuda a aplicação de propriedades das plantas para tratamentos de prevenção de doenças, tanto de seres humanos como de animais. E eu achei muito interessante aqui, a gente acompanha às vezes em filme, né? No século XV, olha só, o estudo das plantas para fins medicinais já foi até considerado bruxaria. É, isso mesmo. E para desmistificar esse assunto, o Opinião Livre conversa com Gilson Giombelli. Ele é professor de terapias naturais e coordenador do projeto Toque Vivo. Oi, Gilson, seja muito bem-vindo aqui no Opinião Livre. Obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente consegue ajudar vocês aí nessa discussão, né? Essa importância das plantas é milenar, né? Só para a gente colocar aqui para as pessoas, né? Hoje a gente chama de fitoterapia, mas nessa época que a gente está acompanhando séries, aí a gente vê como as plantas eram utilizadas antigamente, né? A gente até falou no sentido de bruxaria, porque as plantas tinham tanto poder, né? Que as pessoas ficavam assustadas, é isso? Quando a gente pensa até, quando a gente vê aqueles filmes das múmias, né? A gente não faz nem ideia que as múmias se preservavam também com a utilização de plantas medicinais, né? Em especial dos óleos essenciais, né? Então, a gente tem, dentro das plantas, a gente tem, como você estava falando, né? A gente tem, além de nutrientes, né? Porque o foco da fitoterapia não são os nutrientes, né? Quer dizer, a gente não está baseado na nutrição, mas sim a gente se baseia na parte química das plantas, né? E a parte química das plantas que a gente está se referindo, né? Porque os nutrientes também são químicos, né? A gente fala de substâncias que são substâncias secundárias, né? Porque dentro de uma planta, nós temos substâncias primárias e nós temos substâncias secundárias, né? As primárias são aquelas substâncias que a planta utiliza para viver, e as substâncias secundárias são aquelas que a planta usa para se relacionar com o meio, né? Só para a gente explicar um pouquinho, para a pessoa ficar mais claro, né? Quando a gente tem um manjericão em casa, né? A gente não vai pensar que o manjericão, ele produziu aquele cheiro, né? Aromático para a gente temperar a nossa pizza, para a gente temperar a nossa salada, para a gente colocar, fazer um chazinho, né? Aquela substância aromática, o manjericão, ele produziu para se defender dos insetos, né? Ou defender-se de predadores, né? Quando ele vai florescer, por exemplo, aí ele vai produzir substâncias aromáticas um pouco diferentes, né? Por isso que a gente tem um cheiro muito gostoso, né? Na flor do manjericão, ele é um pouco mais adocicado, e ele atrai uma série de insetos, né? Em especial as abelhas, né? A gente vai ter, às vezes, em cima do manjericão, 4, 5 tipos de abelhas diferentes, né? A gente sabe que as abelhas, elas não comem as folhas, por exemplo, né? Ao contrário, elas vão pegar o pólen de uma flor para outra, né? Vão fazer o transporte. Então, a gente vê aqui dois tipos de substâncias, né, que a planta produz, né, que ela não precisa isso para viver, né, ela vai precisar disso em especial para se defender e para se relacionar com o meio onde ela vive, né. A gente tem substâncias tanto para atração quanto para repelir, né. E as plantas, hoje em dia, a gente sabe, né, tem até uns estudos no Japão já começando, né, que aqueles passeios que a gente faz no meio da mata, né, a gente vai ter, além de descansar nossa mente, tratar o nosso estresse, as plantas, elas ficam liberando químicos, né, o tempo todo no ambiente. E a gente consegue inalar esses químicos, né, e a gente ter efeitos medicinais a partir desse passeio, por exemplo, dentro de uma mata, né. E foi descoberto que tem uma série de substâncias que estão sendo produzidas pelas plantas, e que são produzidas pelas plantas desde milênios, né, para se comunicarem entre elas, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, tem uma plantinha que ela está sofrendo um ataque, né, de algum inseto, algum predador, e ela começa a avisar a planta vizinha, né, de que ela está sofrendo um ataque. E aí a planta vizinha, ela começa a produzir essas substâncias, né, para se defender, né? Lembrar sempre que as plantas, elas têm uns mecanismos bem interessantes, né? Um mecanismo, por exemplo, de defesa, mas ela tem um mecanismo também de autopreservação. Então, ela não vai produzir
uma série de venenos, por exemplo, se ela não precisa, né? Então, ela esconde, ela deixa preparado, né, para a matéria-prima para conseguir fabricar isso, mas ela não fabrica, né, porque demanda muita energia, né? Então, essa é uma coisa bem interessante, né, quando a gente pensa em relação às plantas. E aí, quando a gente pensa desde a antiguidade, né, quando que foi criado, quando foi usada as substâncias, né? Desde os primórdios, com certeza, né? E essa coisa, muitas vezes, da gente de ter essa visão de chamar que é bruxaria, né? A gente chamar por exemplo, hoje em dia, a gente tem ainda muito esse estigma, né? De que pessoas que trabalham com plantas medicinais são, além de bruxaria, a gente tem a questão de ser charlatão, né? A gente tem muito isso ainda hoje em dia, que não é um estudo sério, que não tem estudo científico. E a gente sabe que, às vezes, né, o uso tradicional é aquele uso que ele vem confirmado ao longo de séculos, às vezes, durante dezenas de anos, às vezes, né, de uma utilização de uma planta. E eu acho pouco provável, por exemplo, se alguém comesse um manjericão e não se sentisse bem, por exemplo, na parte digestiva, né? Porque a gente sabe que o manjericão é muito bom para a parte digestiva, né? Ele vai tratar o nosso estômago, vai tratar o nosso intestino, ele ajuda a eliminar gases, ele ajuda a estimular a produção de leite, e assim por diante, né? Se a pessoa usasse o manjericão para esses fins que foram descobertos aí de forma empírica, né, de forma de observação, né, criteriosa da população, a população não usaria com certeza, né? Então, a gente tem, muitas vezes, a ciência não tem referendado aquilo que o uso tradicional, né, os povos indígenas, os povos africanos e assim por diante, utilizam há muito tempo, né? Mas o que eu sinto, né, maravilhosa essa sua explicação, mas o que eu sinto é que hoje, principalmente, cada vez mais, as pessoas têm muito respeito pela fitoterapia. Quando você pensa que você falou ainda da parte oriental, né, os japoneses, eles usam há milênios e continuam usando as plantas, as ervas para se curarem, eles evitam tomar remédio. Mais ainda, nós estamos cada vez mais procurando remédios naturais, comidas naturais. Eu acho que essa descoberta, né? Nós estamos descobrindo a fitoterapia, ela é maravilhosa, né? Sim, hoje em dia nós temos muitos estudos, né, científicos que vão confirmando essa utilização, né? E a gente tem, de um lado, né, uma população que busca muito isso, né? Então, essa volta ao natural, a gente poderia chamar assim, né? Essa volta ao natural, a coisa mais saudável, né? Essa preocupação. E, ao mesmo tempo, a gente tem, do outro lado, uma resistência muito grande, né? Dessa coisa de tentar desqualificar a fitoterapia, de tentar desqualificar as plantas medicinais, né? Então, a gente tem... Tem ainda, Tem muito. Essa força, ela existe, né? Com certeza, né? E a gente vê, às vezes, movimentos mesmo, né? De instituições, né? Que... A área farmacêutica mesmo, né? Então, você acaba perdendo, né? Porque se você mantém e tem essa preocupação de manter o corpo saudável e se manter saudável por mais tempo, a gente acaba usando menos medicamentos, né? Você imagina quanto que se gasta de medicamento no Brasil por dia, né? É uma coisa assustadora, né? E aí, se você imagina que um povo fique mais saudável por mais tempo, né? Esse povo vai usar menos medicamentos, né? Menos fármacos, né? Gilson, o que são, então, esses fitoquímicos e quais são os benefícios para o organismo? Fitoquímicos. Então, fitoquímicos, vamos lá. A gente pode, porque assim, dentro de uma planta, né, aquilo que estava falando de substâncias secundárias, né, a gente pode chamar de princípios ativos, por exemplo. Quando você toma café, né, todo mundo já sabe que dentro do café tem o quê? Cafeína, não tem? Cafeína. Então, a cafeína é um fitoquímico, aquilo que você está falando, né? Então, a cafeína é um exemplo de uma substância que a planta produz para ela se relacionar com o meio, porque a cafeína é amarga, né? Então, vamos imaginar, por que tem um amargo ali naquela planta, na semente, né? Porque o café a gente vai usar exatamente o fruto, a semente, né? É um amargo que tem ali para evitar que os insetos comam aquela semente, né? Então, se ela é desagradável, a gente diz assim, é amargo, não vou gostar. É igual, por exemplo, eu brinco com a história do boldo, né? Boldos todo mundo sabe que é amargo, né? Você não vai fazer uma salada de boldo, né? Você prefere fazer uma salada de alface, por exemplo, né? Então, os amargos são fitoquímicos, né? E esse grupo de amargos a gente chama de alcaloides, né? Os alcaloides, a gente tem os melhores medicamentos e os piores venenos, né? A gente Não, lembra lá... peraí. Então, se for amargo, é bom, é isso?
Pode ser bom, pode ser ruim. Amargo, né? Olha lá, os melhores medicamentos e os piores venenos. Vamos lá, vamos dar exemplos, né? Para você entender. Quando a gente fala da cafeína, por exemplo, a cafeína a gente sabe que ela tem vários efeitos, né? Por exemplo, quando a gente pensa aí na preservação da nossa memória, a saúde do nosso sistema nervoso central, a cafeína ela é boa para isso, né? Para te acordar, te despertar, então é um estimulante, né? Ela tem ação diurética, né? Então, quando você toma um café, você pode perceber que você vai muito para o banheiro, né? Porque ela tem essa ação diurética, ela vai estimular o nosso organismo. Agora, quando você pensa, por exemplo, na nicotina, tem alguma dose segura da nicotina? Quem fuma, mesmo que fume um cigarro por dia, a nicotina é um alcaloide, então a gente está falando de um veneno. Então, a gente tem venenos, por exemplo, quando a gente pensa lá, historicamente, né? O Sócrates morreu tomando cicuta, né? O que era cicuta, né? Cicuta é uma planta que tinha alcaloide, é um alcaloide que é um veneno poderoso, né? Ele mata facilmente, em pouco tempo, né? Quando a gente vê aqueles filmes de Roma Antiga, né? Que os reis lá tomavam o vinho, né? E depois caiu em seguida, né? Claro que não é meio fantasioso isso, né? Mas dentro, geralmente, tinha uma planta chamada beladona, né? A beladona, ela tem atropina e escopolamina, né? Que são doses um pouquinho altas, ela te mata, né? Fácil, né? Em 20 minutos você acaba morrendo, né? Com uma dose disso, né? E é alcaloide, né? Os alcaloides, os amargos, são princípios ativos. A gente vai, ou fitoquímicos, como você chamou, né? Quando a gente fala de caju, por exemplo, eu gosto de brincar com o caju porque ela dá exemplo, né? Porque quando você come o caju meio verde, né? Ele tem aquela sensação, isso, amarrento, né? Ele parece que vai estreitar gruda na boca, né? Gruda, exatamente, ele resseca, né? Ele acaba sufocando você, né? Se você tentar comer, por exemplo, caqui verde, né? Ele vai te sufocando, né? E aí você acaba tendo problemas, né? E o caju, por exemplo, é muito bom para diarreia, né? Então, é um exemplo de fitoquímico, né? E hoje em dia tem uma outra coisa que fitoquímicos a gente fala muito, né? Que são os óleos essenciais, né? Então, toda a parte aromática são chamados de óleos essenciais. A gente tem efeitos desde ansiolíticos, antidepressivos, calmantes, cicatrizantes e assim por diante, né? Para a gente encerrar esse bloco, porque já vi que o nosso papo tem que ser de 1 hora, viu? Não vai ser só meia hora, não vai dar aqui. Só para a gente encerrar esse bloco que a gente está terminando, quais são os especialistas aptos para receitar fitoterápicos? Tem que ser médico? Qual que é a especialidade? Bom, a gente tem duas coisas, né? Bem rapidinho, né? Então, os médicos prescrevem. Então, é um médico que faz a receita. Mas você tem os médicos, a gente tem um grupo de plantas que só médicos podem prescrever, até se for um chá, por exemplo. Nós temos os nutricionistas que podem prescrever e a gente tem os farmacêuticos. E depois a gente tem grupos de pessoas que nem eu sou formado em fitoterapia, eu posso recomendar, que eu não sou nem médico, nem nutricionista e nem farmacêutico, então eu faço recomendações fitoterápicas. Então, um fitoterapeuta também pode fazer recomendação. E quanto tempo que você tem de profissão? Fiquei curiosa. Quanto tempo que essa tua paixão por plantas vem desde quando? Eu estudo plantas medicinais há 35 anos, 30 e poucos anos, né? Eu estou terminando a minha segunda pós-graduação em planta medicinal, eu tenho cursos técnicos, né, na área, então tem uma formação bem ampla, né? E eu não paro de estudar porque uma das grandes paixões que eu tenho é a fitoterapia, né? As plantas medicinais, né? Mas a vida toda, Gilson, desde pequeno que você gosta de planta, que você se interessa por planta? Sim, porque eu sou de uma região onde tem a utilização da fitoterapia do ponto de vista tradicional. Então, dali que surgiu, né, essa vontade de começar a estudar. Então, desde criança, eu estudava, né? Tá bom. Bom, a gente vai ter que fazer um intervalo agora, mas você aí de casa está vendo, né? Você que está acompanhando a gente sabe a importância das plantas, você que gosta, né? Você que curte, as plantas são benéficas, as plantas que não são e as plantas que são. Então, no próximo bloco, nós vamos saber muito mais também sobre os florais de Bach, né? Muito conhecido, falar um pouco sobre todos esses benefícios e quais são os principais alimentos vegetais ricos em fitoquímicos, tá bom? Um instante só que a gente já volta. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir.
Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Estamos de volta conversando com o Gilson Giombelli, professor de terapias naturais, coordenador do projeto Toque Vivo. Ô Gilson, o que é esse projeto Toque Vivo? É um projeto onde eu ensino deficientes visuais a fazer massagem e terapias, né? Esse projeto já tem 12 anos, junto com uma parceria junto com uma universidade holística, né? Ela me cede o espaço e eu dou a formação para esses deficientes de forma gratuita, né? Já foram formados já passaram pelo projeto mais de 150 deficientes visuais, né? Que bacana, hein? Ô Gilson, você tem uma missão nessa vida, né? Acho que você misturou aí profissão com missão, né? Tudo que eu faço, eu falo para você que eu adoro, né? São coisas muito legais, né? Eu sinto orgulho de ter feito, nunca me arrependi de ter feito e acho que também não vou me arrepender pro resto da vida, né? Quando a gente faz o que gosta, é isso mesmo. Uhum, eu gosto muito. Ô Gilson, vamos lá. Quais são os principais alimentos vegetais ricos em fitoquímicos? Bom, aí você está falando, a gente pode dar abertura até para a gente falar, porque a gente tem, assim, substâncias, a gente vai ter muito em algumas plantas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em fitoquímicos, você também está incluindo agora uma coisa que hoje em dia se busca muito no alimento, que são substâncias funcionais, né? Que são substâncias não necessariamente que são nutrientes, né, mas que trazem algum benefício para o nosso corpo. A gente vai lembrar, por exemplo, um cranberry, né, que eu adoro cranberry, porque parece uma uva passa. Hoje em dia a gente encontra aí nas casas onde vendem essas coisas secas, né? A gente vai encontrar o cranberry, e o cranberry tem dentro uma antocianidina, né? Diz o que é antocianidina, né? Antos quer dizer flor, cianos quer dizer azul, né? São pigmentos, a gente vai lembrar, por exemplo, quando a gente come uma jabuticaba, é um pigmento roxeado, azulado, né, que a gente tem. A gente vai lembrar das amoras, a gente vai lembrar da casca da maçã, né? Então são vários alimentos, a casca da uva, né, que tem antocianidinas, né? E a antocianidina que tem no cranberry, ela é muito especial porque ela consegue desalojar bactérias que estão alojadas nas vias urinárias, dentro da bexiga, às vezes dentro dos canais, dentro dos ureteres, dentro da uretra, né? E ela consegue desinstalar, e com o tempo a pessoa para de ter aquelas cistites recorrentes, né? Então, esse também é um exemplo de fitoquímico, né? A gente tem pigmentos que são amarelados, né, que são chamados de flavonoides. A gente tem muito nas verduras, nas saladas em geral, né? Que são pigmentos que têm ação antioxidante e anti-inflamatória, né? A gente tem uma série de substâncias que são, assim, boas para a saúde dos flavonoides. A gente tem substâncias, por exemplo, os polifenóis, né? Tem no chocolate, tem no café, tem na erva mate, tem no bancha, né? Aquele chá, a Camellia sinensis, né? Que é aquele chá japonês, né? São substâncias antioxidantes, são substâncias anti-inflamatórias, são substâncias que ajudam a manter o nosso corpo saudável por mais tempo, né? Então, a gente tem uma série de substâncias, né, que fazem bem em quase todos os alimentos, né? E aqui o foco central, né, Silvia, a gente poderia dizer assim, né, que quanto mais a gente vai usar a alimentação menos processada, né, a gente tem uma alimentação mais saudável, né, por ser mais fresquinha e, ao mesmo tempo, para não ter tanto produto químico, né, sintético dentro, né, por exemplo, nos alimentos ultraprocessados, né. Então, esses alimentos, trazem uma série de benefícios, né, por ser fresquinho, para a gente não ter um preparo tão complicado, com tanto produto químico, né? E, ao mesmo tempo, traz essas substâncias que você chama de fitoquímicos. Me fala uma coisa, quando a gente compra esses alimentos e a gente guarda na geladeira, eles perdem a propriedade? Depende muito congela? Depende muito da substância que você vai usar, né? Vamos pensar no abacaxi. Você conseguiria imaginar que o abacaxi, por exemplo, tem propriedade assim fantástica para tirar dores? Você consegue imaginar isso ou não? Não. O abacaxi tem uma substância, uma enzima chamada bromelina. A bromelina, ela está em especial naquele talo central do abacaxi, né? Se a pessoa está com muitas dores corporais, vamos imaginar, tem uma doença, uma artrose, uma artrite, uma doença crônica, uma fibromialgia, se ela começar a comer uma fatia, 2 de abacaxi por dia, ela vai começar a reduzir a quantidade de dor. Porque a bromelina é uma substância que ela é broncodilatadora, e ela é anti-inflamatória das vias pulmonares, e ela é expectorante, ela vai fluidificar a mucosidade, né?
Então, ela facilita limpar o pulmão, tratar as vias respiratórias. Só que essa mesma substância, quando ela vai para o intestino, ela libera uma substância chamada de encefalina, que é como se fosse uma morfina. É uma morfina interna, né? Só para você imaginar. E essa morfina, ela tira a dor. Então, a gente vai produzindo, estimulando a produção de uma substância que tira a dor. Isso com pesquisa científica, né? A bromelina é uma substância termossensível. Então, você vai imaginar assim, muita gente faz o churrasco de abacaxi, não faz? Com canela. Então, Sim. quando você aqueceu, você perdeu a bromelina. Então, depende muito do preparo, né? Nem da conservação. Você poderia até guardar na geladeira, por exemplo, por um tempo, você não vai perder. Você vai perder o líquido que tem ali, porque a geladeira vai tirando esse líquido, né? Mas não perde a bromelina. Agora, se você aquecer, sim, você perde. Então, você tem uma série de substâncias que podem se degradar, podem se destruir, né? E, ao mesmo tempo, tem substâncias que não se destroem, né? Por exemplo, quando a gente faz o café, só para você entender, né? O café, a parte aromática, são os polifenóis. Ferve o café para você ver. Você vai cheirar o café, né? Porque você não vai tomar Sim. aquela parte gostosa, né? Porque ela foi embora. Os polifenóis são voláteis, eles vão embora. E aí, o amargo não vai, ele fica cada vez mais amargo, né? Então, o amargo não se destrói com a fervura, né? Por exemplo. Mas os aromáticos, sim, você perde. Então, depende muitas vezes a forma de preparo, de cultivo, preparo e cultivo daquela coisa que a gente tem, né? Então, vai muito. Geralmente, a geladeira não vai perder muita coisa, né? Ela vai Tá. tirar água, muitas vezes, né? Olha, imagino, né? Dá para viajar nesse tema, mas como tem várias coisas ligadas à fitoterapia, a gente tem que mudar mesmo. Você falou no primeiro bloco sobre o alto uso de óleos essenciais, a Sim. importância, né? E como as pessoas todas estão usando para massagem e para tudo, para chegar em casa e já sentir aquele cheirinho gostoso. E tem então o tratamento de aromaterapia, isso? É, Isso. aromaterapia. Eu Óleos queria que você essenciais, falasse um aromaterapia. pouquinho sobre a aromaterapia, sobre você realmente colocar esses cheirinhos na sua casa, se isso funciona. Por exemplo, eu para dormir agora, eu estou colocando no meu travesseiro, eu ponho umas gotinhas de lavanda, passo aqui assim e eu durmo melhor. Uhum, sim, a lavanda tem muita pesquisa científica sobre ela, né? A lavanda, não sei se você sabe, mas ela estimula até a produção de colágeno, o 1 e 2. Muita gente fica culpado assim com colágeno, come Ah, que colágeno, né? maravilhoso! Você não imagina, a lavanda, você pode fazer um olhinho, passar no rosto, passar no corpo, ela ajuda muito a proteger a pele, rejuvenescer a pele. Tem pesquisa científica mostrando isso, né? Agora, é uma Olha, coisa importante, né, Silvia, que a gente tem que sempre alertar. Hoje em dia, nós estamos tendo assim uma preocupação muito grande em relação às modas que vão surgindo, né? Agora, a gente tem no Brasil muita gente ingerindo muito óleo essencial. A gente tem que tomar muito olha, cuidado. A gente tem que saber o que a gente está fazendo, né? Porque o óleo essencial pode dar uma intoxicação. Então, assim, a gente não pode exagerar. A própria lavanda, né? A lavanda tem uma coisa de baixar a pressão arterial, ela é um calmante. Agora, você imagina usar em grande quantidade. O que vai acontecer? Você vai ficar lesada, lesa mesmo, né? claro. Então, você pode, além de pingar, por exemplo, no travesseiro, você pode passar no teu corpo à noite. Uma gotinha, por exemplo, debaixo da sola dos pés. Tenta fazer para você ver. Coloca uma gotinha, duas, e massageia bem o pé, bem massageado. Aí você vai dormir, você vai perceber o quanto você vai descansar melhor, você vai dormir melhor, e você vai acordar com uma sensação assim, puxa, passei 3 dias dormindo. E, na verdade, você dormiu a noite Olha, toda bem, né? Então, você relaxa muito a musculatura. Mas a gente não pode descuidar, por exemplo, a lavanda, você pode geralmente até passar direto na pele, né? E provavelmente não vai dar reação alérgica. Agora, passa, por exemplo, um óleo essencial de canela. A canela é dermocáustica, ela causa buraco, cratera na pele, né? Dependendo da pessoa que vai receber esse óleo essencial. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado, mesmo que sejam substâncias naturais, é importante a gente ter essa coisa de como é que eu vou usar, quanto que eu uso, tem alguma contraindicação, tem alguma restrição, né? Eu gosto muito de ensinar, por exemplo, a utilização da castanha da Índia. Pega hum, pessoas que têm muita retenção de líquido, que têm muita dor na perna, tem muito inchaço. É uma planta que hoje em dia a gente encontra até muito em farmácia, né, como cápsula e comprimido. É uma planta fantástica, né, porque ela reforça a parede dos vasos. Então, se você tem um vaso fraco, frágil, ele rompe facilmente, dá muitos roxos, dá muito edema, né, muito inchaço.
vai dar muita dor na perna. Ela reforça a parede dos vasos. Mas olha a brincadeira, ela não pode ser usada por muito tempo, porque ela pode causar intoxicação de rins e fígado. E ela tem uma ação muito importante, que é de fluidificar o sangue. Ela é um antiagregante plaquetário, né? Quer dizer, impede que haja coagulação sanguínea. Pega, por exemplo, uma mulher que usa a castanha da Índia. Ela está menstruada, com muito fluxo, ela precisa reduzir, ela vai tomar a castanha da Índia. Vai dar o quê? Uma hemorragia, né? Então, a gente tem substâncias, são naturais, mas é importante que a gente tenha conhecimento sobre. Mesmo que seja lá, você fala assim, uma cafeína. Claro, a cafeína, por exemplo, a cafeína, se eu tomar um expresso agora, né, mesmo que seja bem de manhã, eu não consigo dormir a noite toda, né, porque a cafeína não combina muito comigo. Mas tem pessoas que tomam café e deitam e dormem, né? Sim. Pega essa pessoa que toma café e deita e dorme e passa a lavanda no corpo dela. A lavanda é calmante, ela funciona ao contrário. Olha que coisa louca, né? Para mim, ela potencializa muito essa coisa, esse efeito estimulante. Então, eu uso um calmante, eu fico grogue, né? De tanto que eu durmo, né? Sim. Se você Então, é de pega pessoa para pessoa, né? Vai muito de pessoa para pessoa. Então, a gente tem sempre alguns cuidados. A lavanda, por exemplo, é boa para a parte emocional. Ela ajuda a harmonizar o emocional? Ajuda, mas ela tem um efeito calmante. Hoje em dia, por exemplo, todo mundo indica a lavanda para depressão. Tem que tomar cuidado, porque você imagina, a palavra depressão diz o quê mesmo? Pressão para baixo. Aquela pessoa que parece que tem um bonde em cima da cabeça, né, em cima do corpo, e leva a pessoa para baixo, a pessoa fica apática, né? Vamos pensar aquela pessoa que não consegue nem levantar, e ela passa bastante lavanda, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir levantar mesmo, né? Então, ela tem vai ter um efeito aí violento como calmante, né? Então, a gente tem que aprender a diferenciar e usar direito as plantas medicinais, né? Isso que é legal, né? E você falou, né, que tem gente, por exemplo, você pode até tomar esses óleos essenciais, né? Pode passar, pode tomar. Qual que é a diferença de óleos essenciais e florais de Bach? É outra coisa, totalmente diferente, né? Sim, com certeza. Óleo essencial, eu sou meio contra a utilização para ingestão. Eu Tá, sempre falo assim, não é que a gente não possa tomar, teria que ter um especialista te orientando para você saber exatamente o quanto você consome. tá. Porque quando a gente coloca mesmo na pele, a gente vai ter absorção. Então, a gente não tem problema em relação a passar via pele, né? Porque são substâncias que penetram a pele. Tem várias substâncias que não penetram. A cafeína, por exemplo, não penetra a pele, né? Mas o óleo Sim. essencial penetra. Então, sempre o cuidado em relação à ingestão, porque se você não sabe, né, que às vezes numa gota de óleo essencial tem um monte de erva, né? Numa gota só. Então, Olha só. você pega, por exemplo, 10 quilos de lavanda, dá um pouco mais de 10 ml. Lembrar que 1 ml são 20 gotas, né? Então, quer dizer, é quase 1 quilo de erva para ter 20 gotinhas, né? E a gente pode tomar 20 gotinhas assim, fácil, fácil, né? Então, é um cuidado especial. Quando se fala de floral de Bach, ele vai de uma outra área, né? Ele vai pegar... o floral de Bach ele vai se assemelhar muito à homeopatia, né? Porque a homeopatia, você sabe que não tem substância lá dentro. Tem a energia da planta, ou a energia daquela coisa que você colocou lá dentro, né? Porque a homeopatia não trabalha só com plantas, né? A homeopatia trabalha tanto com o reino mineral, vegetal e animal. Quando a gente fala de floral, é uma homeopatia refinada, porque você vai retirar a flor de uma planta, e aí se a flor for diurna, né, você vai colocá-la de molho no sol por 12 horas, e aí você vai depois conservar a essência. E você vai tomar aquela energia. Já vou te explicar um pouquinho para você entender, né? E se for uma flor noturna, você tira e deixa na lua durante 12 horas. Então, você vai tirar a essência daquela flor, mas não tem substância ali, né? Porque você vai num vidrinho de floral, você pinga uma gotinha ou duas daquela essência, né? Você não pinga mais do que isso. Então, você não tem nada físico dentro. Quando a gente fala de fitoquímicos, a gente fala de substâncias físicas, a gente fala de substâncias químicas. Agora, a floral, ele vai trabalhar com a energia. Então, vamos imaginar, por exemplo, o empate, a Maria Sem Vergonha, não sei se você conhece. Ele tem uma sementinha, quando você aperta, ela estoura, né? E ela enrola. Não sei se você já lembra disso. Sim. Tem muito. No quintal, você apertou, ela explode e ela enrola, né? Quer dizer, olha lá, é para a pessoa agressiva, né? Vamos lembrar, como é que fica a pessoa agressiva? Ela é agressiva e depois ela se fecha. Então, você vai pegar a flor do empatins, por exemplo, e vai usar para quê? Para agressividade. Porque a pessoa agressiva, né, ela vai se fechar. Então, você vai pegar, por exemplo, a mimosa, né? Já ouviu falar da mimosa, não? É uma plantinha, também chamada de sensitiva. É uma plantinha que você toca nela, ela se fecha, né? Que ela não quer ser comida, né? Ela vai caindo, galho, folha, né?
Então, é uma plantinha que, assim, como é que as pessoas observaram o uso dessa planta, né? Ela dá muito na curva de estrada, ela dá muito perto de trilho de trem, né? Você já andou em trilhos de trem? Dá sempre a sensação que o trem vem, né? De medo, né? Medo, então, assim, medo do desconhecido na curva da estrada, né? Então, essa plantinha, ela, quando ela se fecha, ela diz assim, eu tenho medo, né? Então, Entendi. a flor dessa planta é muito usada para medo do desconhecido, por exemplo. Tá certo, infelizmente acabou nosso tempo, viu, Gilson? Eu te agradeço muito. Obrigado, Cê. Um abração. Obrigada, a nossa opinião livre fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau.